Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que sim, estejam aí bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo e dessa vez nós convidamos uma pessoa especial que é mãe, é esposa, está aí militando na igreja, ajudando lá o marido, né? Na verdade, teve aí uma participação, talvez, eu não sei até que ponto, na política. Daqui a pouco você vai conhecer quem é ela. Antes, um recadinho especial. Santa Ótica está com uma nova loja e continua oferecendo a qualidade e o atendimento que você já conhece. Visite o novo espaço para descobrir uma seleção especial de óculos, joias e relógios. Tudo pensando para atender às suas necessidades com excelência e precisão. Esperamos por você para conhecer nossas novidades e aproveitar as ofertas exclusivas. A segunda loja fica na Avenida dos Tarumãs, 1056. E não esqueça de seguir a Santa Ótica no Instagram, Santa Ótica Sinop. Muito bem, não deixe de seguir a Santa Ótica no Instagram. Gabriela Grota, como você está? Eu estou bem. Está animada e feliz? Estou muito feliz pelo convite, muito honrada. Já descansou da política ou não? Já. Você ajudou a sua mãe nessa trajetória, nesses dias aí que ela teve aí na corrida eleitoral pela Prefeitura de Sinop? Uhum. Assim, no início soltaram o nome dela, né? Dia 19 de janeiro, que foi aniversário dela. E soltaram o nome dela. Aí começou a correria. Eu e o Marlon, né? Nós ajudamos uns 60 dias. E aí eu estava grávida, né? Então a gente foi viver esse momento também. Sempre conversando com ela, mas eu também tinha o meu momento. Fui viver ele. E aí, na reta final agora da campanha, a gente também participou bastante. Eu acho que uns 45 dias, uns 60 dias, a gente se envolveu mais novamente. Aquela correria, aquela loucura. E foi legal, foi interessante. Foi interessante. Antes de nós começarmos aí, falarmos um pouco sobre Jesus. Se você ouvir um choro, obviamente é a Esther dando os seus pitis aqui, nos bastidores aqui, né? Veio todo mundo. Vida de pai é isso, então Mário está ali cuidando, dando aquele consolo nesse momento. E nós vamos seguindo aqui. Isso aí. Deixa eu te perguntar, antes de nós começarmos, falar um pouco sobre Jesus, sua vida com Jesus, enfim. A política, obviamente, mexeu com o Sinop, mexeu com as emoções. Sim. Como foi para você, como filha, ver a sua mãe ali, disputando ali a prefeitura de Sinop? Obviamente que deve ter os seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas para você como filha, como foi isso, viver isso aí? Eu falei que eu não ia chorar, né? Então, como filha, eu tinha uma oração. E eu acho que eu tinha comentado nos meus stories sobre o fato de eu ter uma oração diante desse assunto, mas que eu não ia expor. Só que hoje eu vou falar. Durante a campanha, eu orava muito assim: se a política tirasse a minha mãe da minha vida, eu gostaria que não acontecesse, né? Que ela não fosse ganhar, né? Vou ser bem sincera como filha, porque aconteceram 2 fatos dentro desse período, dentro desse ano, durante tudo o que aconteceu, que vieram a falecer 2 pessoas, por 2 motivos totalmente diferentes, mas ligados à política. Então a minha oração era: Senhor, se eu for perder a minha mãe pela política, eu prefiro que ela não ganhe. Mas assim, nós tivemos um relógio de oração, e nesse relógio de oração eu sempre colocava: que seja feita a vontade de Deus. Então assim, independente como foi toda essa caminhada, eu Sim. sei que a minha mãe fez uma campanha limpa, uma campanha honesta, ela foi muito verdadeira em tudo que ela fez. Então assim, mas diante de tudo isso eu falava: que seja feita a vontade de Deus. Eu creio no propósito de Deus na vida da minha mãe diante da política, mas eu acho que é só o começo. E eu acho que ela sente a mesma coisa. Eu acho que não acabou por aqui. Mas a minha oração vai ser sempre essa: que eu não perca minha mãe pela política. Porque a política uma hora passa, a família não passa. Verdade. Então esse ano para você foi um ano bem aí, cheio de emoções. Foi. Foi. Virei mãe, minha mãe na política. Você já esperava, vocês estavam programando já para ser mãe já? Como que estava aí? Casou faz pouco tempo? Quanto tempo de casado você tá? 1
ano e meio. Um ano e e meio. um pouquinho mais de meio. Um ano e um pouquinho, ok. Eu casei em janeiro de 2023. E vocês já se programaram, vou ser mãe daqui 1 ano, daqui Assim, 6 meses, ou aconteceu? Não, eu sempre quis ser mãe. Indiferente da época. Isso. Aí eu estava me cuidando, né? E aí eu tinha a minha irmã, né, que é a minha médica, a gente tinha feito tudo certinho, os protocolos lá de prevenção, cuidado e etc. E aí em junho, nós recebemos uma palavra na conferência da Renotins, e aí eu falei pra minha irmã, desde quando eu casei eu sempre quis ser mãe, bem antes eu já falava pro Marlon, né, então eu me cuidei só por um protocolo, tipo, você não pode ter filho cedo, vai viver seu casamento. Sim. Mas eu sempre pensei, eu quero viver meu casamento, eu quero ser mãe, eu quero tudo junto e vamos pra cima. E aconteceu. Sim, e aí em junho nós recebemos essa palavra, e aí eu tinha o DIU, tirei o DIU, quando eu fui lá na minha irmã, ela falou, nossa, mas já tava quase saindo. Aí eu, é Deus então, né, porque só para explicar, essa explicação é Deus. E em final de setembro eu engravidei, eu descobri em novembro e foi tudo muito alegre. Eu fiquei muito feliz. Quando eu fiz o teste eu nem acreditei, eu fiz o teste na Transterra, eu estava trabalhando e eu nem acreditei. Esse dia foi engraçado também, foi muito bom. E aí Mas eu fiquei muito você feliz. contou primeiro para quem? A primeira pessoa que ficou sabendo foi a pastora Silvana. A pastora Silvana foi a primeira pessoa que ficou sabendo. A esposa do Jimmy. E depois você começou a distribuir as informações. Isso. Aí eu não tava desacreditada, né? Eu falei, meu Deus, foi muito rápido, né? Dizem que demora quando você tira um anticoncepcional, alguma coisa assim, demora, né? E aí eu fiz o exame de sangue, daí eu voltei pra Transterra, aí eu fui atrás da minha prima. Falei, Letícia, olha isso. Eu acho que eu tô grávida. E aí eu preparei toda aquela surpresa pra ele, sem ter saído o exame de sangue. Aí fui pra casa, entreguei a surpresa sem o exame de sangue, porque eu não me aguentava. Foi o de farmácia, né? Aí depois confirmou. Aí eu Mas isso tudo no mesmo dia, não? Tudo no mesmo dia. Eu ficou sabendo, tudo... contou pra onde, já organizou e já entregou. Aham. Daí eu contei depois pro Marlon. Ele foi o terceiro, eu sabia. Deixa ele ser feliz logo. Uhum. Aí depois a gente foi preparando os presentinhos para os avós, foi contando para os tios e depois soltou para todo mundo. E como foi a reação do Marlon de receber a notícia que ia ser pai? Ele já desconfiava. É? Uhum, porque a gente já estava querendo e daí você já tirou tudo, né, para liberar o espaço, para vir o neném. E aí a gente já estava desconfiada. Eu sou muito certinha com os meus ciclos e já não tava mais vindo, eita, será? Muito rápido, né? Pra mim tava demorado, mas pro Marlon tava bem rápido. E aí, tipo assim, eu fiz uma surpresa, meio ele tava desconfiado, então, tipo, foi aquele choque, né? Aí a gente ficou olhando, eita, tô grávida mesmo, Só que ele fala assim, o homem, ele entende que ele é pai a hora que nasce, né? Que é uma experiência diferente. A mulher não, ela vai vivendo isso mês após mês. Porque a gestação, obviamente, a mulher que carrega ali, tem todos os sentimentos, as emoções. E você, como que foi a sua gestação? Foi tranquila? Muito Suas tranquila. emoções foram tranquilas? Acompanhamento? Ai, meu Deus, você tem que chamar eu e o Marlon. Muito aqui. chocolate, muito Sim, doce. eu engordei 19 quilos. Mas foi a fase mais incrível da minha vida. Comia de tudo. Foi a melhor fase da minha vida. Muito enjoo. Nada. Nada, só comilança mesmo. Só comia muito. E aí eu não sei se é porque eu tinha licença poética, que eu estava grávida, então as pessoas... Agora me respeitem, por favor. A única pessoa que chamava um pouco a atenção era a minha médica, né? Por causa da questão de saúde mesmo, né? Aí de vez em quando eu parava de comer, tipo, 2 dias, eu parava de comer um pouco. Aí voltava de novo. Mas a minha gestação foi muito tranquila. Emoções, tranquilo, comi demais, não passava mal. Aproveitou a barriga para cortar fila, essas coisas? Não, você não usou desse artifício? Uma vez. Uma ou duas. Você falou, bem agora pouco. eu posso cortar essa fila, estou gestante, olha minha barriga aqui. Não, eu acho que umas 2 vezes por aí, mas bem pouco. E a sua mãe, como recebeu a notícia, como que ficou o coração dela? O dela, eu fiz um vídeo dela. Nossa, eu entreguei a xícara, a gente entregou a xícara.
Aí ela olhou assim, é verdade? Porque ficou todo mundo desacreditado, né? Mas, porque eu e o Marlon, a gente é muito só nós dois, né? Então a gente planeja as coisas e depois a gente comenta, né? Então esse negócio da gravidez estava só nós dois assim, sem falar muito pros outros. Então todo mundo ficou muito assim. O meu pai ficou assustadíssimo. Ele, meu Deus do céu, como que você vai cuidar dessa criança? Ele ficou morrendo de medo. Até hoje ele fala, você não vai fazer o segundo, né? Agora não, fala, calma, agora não. Calma, Espera mais ano uns que dias. vem. Ano que vem. Então, vou completar um ano, a gente já conversa lá. Mas que bacana. Então, para vocês que estão assistindo ali, Gabriela Grota, tá? A filha de quem? Da dona Mirtz da Transterra, que teve aí um desafio muito grande na cidade de Sinop. Foi para um pleito, né, eleitoral, obviamente, não tem como não falar disso, obviamente. O que foi mais emocionante? O que é mais emocionante para você? Ver uma corrida do seu irmão ou a sua mãe disputando a eleição? Nossa, e se eu te falar que eu fiz isso um dia ao mesmo tempo? Dentro do carro, numa carreata da minha mãe, com o celular assistindo uma corrida. Obviamente no banco do passageiro. Claro, atrás com a neném ainda. É muito emocionante, porque eu vejo assim, são duas pessoas realizando seus sonhos de acordo com o propósito de Deus. Que coisa, então, né? assim, o Rogério estar em São Paulo correndo a Fórmula 4 porque é uma permissão de Deus. A minha mãe estava concorrendo, né, a candidata à prefeitura de Sinop com o propósito de Deus, com a permissão de Deus. Lógico. Porque se não fosse a permissão de Deus, ela não teria nem conseguido um partido, por exemplo, se organizar com tudo isso. Da mesma forma, o Rogério. Até porque em Sinop teve somente 2 candidatos. Foi uma coisa assim difícil, né? Ou é A ou B. Então Isso, deve ter tido uma pressão muito grande ali. Foi. Já na corrida já tem alguns pilotos, Sim, enfim, mas são emoções ali. Sim, tem, dependendo assim, logo quando a Esther nasceu, já tinha uma corrida por perto. Eu evitei um pouco assistir ao vivo, eu assistia depois que já tinha acontecido, que eu sabia que ele estava bem. Nada tinha acontecido. Isso, porque eu passo mal. Quando chega final de semana da corrida dele, meu Deus, me dá tremedeira, eu começo a passar mal, e aí eu fico... Mas é muito emocionante. E eu acho que ainda esse ano a gente vai ao vivo assistir uma corrida dele. Porque você já assistiu algumas dele ao vivo lá já. A do ano passado, Fórmula Delta e do kart. F4 eu não assisti ainda. Nós vamos esse ano em nome de Jesus. Eu acho que vai ser muito emocionante, porque... E você espera o quê do teu irmão? Teu irmão vai chegar num determinado ponto, vai desistir dessa carreira? Ou você acha que ele vai até as últimas consequências tentando aí galgar aí, logicamente, campeonatos diferentes? Você conhecendo o Rogério bem. O Rogério, de todos da família, eu falo assim, ele, assim, sem receio. Eu acho que ele é o único que foi atrás e correu atrás dos sonhos dele e não desistiu. Porque cada um no meio da jornada aconteceu algumas coisas. Até comigo. Aconteceram coisas que a gente teve que desviar nosso caminho e talvez não realizar todos os nossos sonhos. O Rogério, ele é o único assim que eu vejo que ele perseverou, tá correndo atrás do sonho dele, está vivendo independente do que os outros vão falar. E de acordo com o que dá, né? Porque esse é um esporte caro. Mas ele corre atrás de patrocinador, ele é esforçado, ele vai atrás. Tem patrocinadores bons, inclusive. Sim, ele se dedica. O Rogério, ele é um menino 100%. Não é porque é meu irmão, mas ele é 100%. Tudo que ele faz, ele corre atrás, ele se vira, ele estuda, ele sempre foi assim. Às vezes a gente pede para ele, fica mais um pouco em Sinop, ele fala, não, eu preciso treinar. Disciplinado, né? Ele é. Ele tem força de vontade, ele é muito dedicado. Vamos, usando aí o exemplo do teu irmão, que está na corrida, né? Que está correndo aí, mas nós vamos fazer uma marcha ré nessa conversa. Tá. E quando que foi que Gabriela encontrou Jesus? Então, Quantos anos Gabriela tinha, mais ou menos? Falei assim, me encontrei com Jesus, tive minha primeira experiência com Jesus. Quando foi? Boa pergunta. Eu não sei se é a memória de mãe, mas assim, desde que eu me conheço por gente, eu vou para a igreja. Porque a minha mãe se converteu. E assim, as minhas memórias são de que eu tô na rede de criança, dos sábados à tarde, desde pequena. Tanto que na época, na presbiteriana, tinha a rede de adolescente junto.
Era tudo junto, eu tocava bateria, um ritmo só, eu arrebentava. Você tocava bateria. Aham. Gente, Com um ritmo só eu tocava na rede criança. meu Deus. Aí com um ritmo só também eu ajudo na quadrangular quando precisa. Tá lá. Eu tô lá. Pronto, tá Então ajudando. assim, desde quando eu me conheço por gente, assim, a minha mãe, desde a conversão dela, eu Levou vou... para Aham. igrejas, você já teve esse contato. Sim, mas assim, que de fato eu tomei rumo na vida, que eu falei, não, agora vai ser diferente, foi em 2020, que foi quando eu retornei para Sinop, que eu tinha passado 1 ano e 2 meses em Ribeirão Preto, eu retornei para Sinop e o pastor Bruno apostou em mim. E isso não tinha acontecido ainda, assim, várias pessoas oraram por mim, cuidaram de mim, mas apostar em mim foi o pastor Bruno. E aí ele Te deu uma responsabilidade. Sim. Uhum. E aí a gente auxiliou, caminhei com ele um tempo no Aliança, daí foi quando ele migrou para Renotins e a gente ajudou ele. E aí o que eu sou hoje, eu com certeza devo a ele, essa parte de responsabilidade com a igreja, com o ministério. Hoje tudo que a gente ajuda na quadrangular, tá junto, eu devo muito a ele. Ele e a Bruna. Dentro dessa trajetória, tanto nas crianças, tanto no Renotins, Aliança, enfim, você teve uma participação muito grande dentro da Igreja Renovada. Hoje vocês estão em outra igreja, enfim, por questões aí de família e depois você vai falar um pouco sobre isso. Mas quais foram as suas experiências como uma mulher de Deus, assim, como uma jovem que teve alguma experiência com Jesus? Poderia destacar o que te marcou na sua vida? Me marcou. Uma conferência, um culto, uma palavra, enfim? Ou você acha que foi essa questão do pastor mesmo que apostou em você e chamou mais para perto? Não, eu acho que foi. Porque assim, quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente é dono de tudo, né? E assim, eu tive uma adolescência meio rebelde, tipo assim, eu ia na igreja, mas num certo ponto eu tava um pé lá, um pé cá. Quando eu fui para Ribeirão, eu desandei de vez, eu tentei arrumar algumas igrejas lá, mas não que eu não me encaixava, mas eu não fazia amizade, porque o pessoal da faculdade não era da igreja. Então eu ficava assim, né? Você foi para fazer faculdade para lá? E fez quanto tempo de faculdade lá? Não, só 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses? E aí eu fiquei um tempo lá. Tchau. E aí lá, eu estava lá no apartamento, eu morava com a minha irmã, sozinha um dia. E já era quase noite e eu pensei assim, a minha vida tava uma bagunça. E eu pensei lá sozinha, eu falei, meu Deus, se Jesus voltar hoje eu vou pro inferno, porque a minha vida tá uma bagunça. E aí eu comecei a falar pra minha mãe, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. E ela deixou, porque também era fim da faculdade da minha irmã, da residência. E aí eu acho que ela pensou... Você ia ficar sozinha lá. Isso, Já não tava legal você e sua irmã lá, tua irmã Isso. te ajudando e cuidando. A sua mãe falou, nossa, você ficar só essa menina lá, vou perder minha filha. Não, e detalhe, minha mãe, eu acho que nem tinha Instagram na época, nem acompanhava muito. O Rogério acompanhava. E dedava. E contava. Olha aqui onde está, olha aqui o que está fazendo. Mãe, olha isso. Nossa, ele ficava muito bravo, porque ele sempre foi muito certo. E ele ficava bravo, ele vinha falar comigo. Mas enfim, eu tive essa experiência sozinha lá. E aí eu falei, não, tá na hora de voltar. E eu voltei pra cá, final de 2019, ainda fiquei um pouquinho, tipo, final de 2019, comecinho de 2020, meio cai lá. E aí foi quando o Bruno apostou em mim. Então eu acho que essa foi a minha virada de chave, assim, de verdade mesmo. Porque, eu creio muito que o que a minha mãe plantou lá atrás, óbvio, né? Ela plantou lá, o Bruno regou, e agora estamos todos colhendo, né? Porque... até fiz um vídeo pra minha mãe agora, nossa, misturando tudo. A minha mãe, precisei fazer um videozinho pra ela num dos eventos e eu falei pra ela que os filhos dela deram certo. Então ela plantou lá atrás. Lógico. Eu e o Rogério, eu olho assim e falo, nós não somos filhos que damos problemas, né? Então isso foi tudo uma plantação dela e hoje eu posso colher isso. Mas essa minha virada de chave mesmo foi meu retorno. Você se olhou lá em Ribeirão e falou assim, aqui não vai dar pra mim. Melhor eu voltar lá, minha casa, meus parentes, minha igreja. E nessa época o Mário já tava rodeando ou não?
Eu tinha conhecido o Marlon em 2018. 2018. Aham, sim. Só que eu tava passando por uns problemas, né? Então a gente se conheceu, aí eu fui embora, brava com ele, coitado. E aí, quando eu voltei, a gente deu a pandemia. Foi 2020 a pandemia, não foi? 2020. Então. 19 para 20, 20. Em 2020 deu a pandemia e aí fechou tudo aqui em Sinop e a gente teve a oportunidade de ir no kart com o Fofo, com o Rogério. Olha só. Chama ele de Fofo. Fofo aqui. pros íntimos, tá? Rogério Broto, fofo. E aí lá, o Marlon fala que foi o dia que ele mais andou, porque daí foi o dia que eu e o Marlon ficou lá sentado e a gente teve a oportunidade de conversar novamente, colocar todos os pingos nos is e aí passado mais alguns meses a gente começou a namorar. Quem pediu quem namoro aí? O Marlon. Ele que pediu. É que foi assim, a gente tava na casa da minha avó. Eu vou contar porque eu já contei na cerimônia de casamento mesmo, né? Tá tudo certo. Então a gente tava na casa da minha avó, aí tinha dado 10 horas, ninguém mais podia sair dali, né? Daí a gente, noite do pijama, né? Todo mundo, o Fofo, o Marlon, eu, o Klaus, tava uma galera. E daí lá a gente se beijou. Deram um beijo lá. Aí ele olhou pra mim e falou bem assim, agora a gente vai ter que conversar com o Bruno. Aí eu, meu Deus, eu tinha acabado de voltar, né? De Ribeirão, mas eu não queria, eu pensando, né? Mas eu não queria namorar agora. Ai, mas foi muito leve, foi muito tranquilo. Passado uns dias, poucos dias a gente já conversou, já engatou namoro, daí eu já queria casar. Pronto, vamos resolver esse negócio aqui. Sim. Muito bem. E outro assunto que também é importante a gente destacar e conversar um pouquinho, porque isso aí automaticamente você está à frente agora, provavelmente, que é do Ondas, mas quem começou foi sua mãe. Foi. Dona Mirtz, né? Começou lá o projeto do Ondas. E você sabe por que ela começou esse projeto e como que você começou a ajudá-la nesse projeto? Ela iniciou em 2009 por causa do trabalho da rede de crianças, né? Que ela... isso há 15 anos atrás era totalmente diferente, eram outras crianças, atendia mais assim, todos os tipos de família, mas também vinham algumas crianças mais carentes, né? Ela observou isso aí lá nas reuniões. Isso, porque ela viu assim, tinha criança que ia lá para comer, porque não tinha a refeição do dia, né? Então isso foi marcando muito a minha mãe, e ela conta assim que a firma ia muito bem. E aí ela falava assim, nossa, Deus tem nos ajudado tanto, eu preciso retribuir isso. E aí foi quando surgiu a Ondas. Aí eles regularizaram tudo certinho, né? Porque minha tia é contadora, né? Tudo alinhadinho. Tudo dentro da lei ali, tudo certinho. E aí iniciou em 2009, atendendo, se eu não me engano, umas 15 famílias. Começou com 15 famílias a entrega dos pães. Era só entregar pão? Era. Fazia a produção do pão e entregava o pão para 15 famílias? Isso, que era de um bairro só, que eu acho que era até o bairro do Pastor Renan. Que a gente pediu para ele fazer um vídeo, né? E ele contou toda a história dele junto à minha mãe, alinhado com a Ondas, que eu acho que era o Habitar Brasil. Habitar Brasil. Isso, E aí hoje a gente atende umas 150, 180, porque depende o mês que entra a família, isso sai a família. Isso é diário? Não. Isso é família. 150 famílias. Diário, mais ou menos uma produção de 2.000 pães por dia. Porque a gente não atende só família, a gente atende um leque de instituições. Entendi. Igrejas, por exemplo, uma igreja que tem uma atividade na quarta, a gente leva o pãozinho toda quarta e assim. Então vocês atendem 150 famílias, mais ou menos. Isso. Fora algumas instituições como a igreja, outras instituições acabam produzindo esses pães e distribuindo isso aí diariamente. Então são mais de 2.000 pães por dia. Isso. É uma quantidade boa de pães, hein? É uma quantidade boa. E o pão é bom, gente. Eu já comi esse pão. Sim. Já é bom, o pão é bom. Mas não é só pão lá hoje. Não, aí depois, ainda na sede antiga, iniciou os cursos profissionalizantes gratuitos, que segue até hoje e é assim, o Ondas Alimenta, que é do pão, ele já foi assim, nossa linha principal. Hoje o foco é o Ondas Capacita, né? Que é de profissionalização, além de ser todo um curso
muito rico em conhecimento, porque a Prof. Gisela, ela é muito inteligente, ela é muito esforçada, ela sempre traz novidades. Nós temos parceiros também, não vou citar nomes, senão eu esqueço alguns, né? Mas nós também temos parceria com pessoas, às vezes a gente entra com o local, eles entram com os insumos, ou alunos, ou a gente mescla. Então, essa linha hoje, para nós, é a mais importante, porque você coloca a pessoa no mercado de trabalho ou autônoma. Ela faz na casa dela, com os filhos dela junto em casa, né? Um curso de pães e salgados ou doces. É tudo nessa linha. Isso. Pães, salgados, doces, o que mais que vocês atendem Tem lá? de culinária. Tudo Agora voltado vai ter para alimentação. Também. E Também. tem o curso de corte e costura. Corte e costura também. Que é tudo que dá para fazer em casa, né? E na hora que a criança está na escola, vai vender. Obviamente. Então, e já se formaram, obviamente, muitas mulheres. Só mulheres? Muitas. Não, tem homens Tem também. homens também. Mas a grande maioria aham. é mulher. É mulher. E aí já se formou-se. Quanto tempo de curso, mais ou menos? Panificação, corte e costura? Dá um ano de curso? Dá 6 meses? 180 horas. 180 horas. Dependendo, mais ou menos. 160, 180. Então deve ter muita gente fazendo salgado e pão para vender hoje que passou lá pelo Ondas, então. Ah, com certeza. E hoje está talvez sustentando a sua casa, ajudando lá na despesa da casa, através do curso que vocês oferecem gratuitamente lá. Sim. E vocês têm, logicamente, agora, depois é tudo regularizado, já faz anos, recebe apoios aí, Sim. Tem aí a questão financeira vindo de governo, de prefeitura talvez, de empresas, enfim, trabalha dessa forma lá, né? O Ondas Alimenta, que são os pãezinhos, nós temos contratos mensais com colaboradores, né? A gente chama de colaboradores. Por exemplo, se você quer participar, nós vamos fazer um contrato e um carnê sem juros, caso tenha atraso, né? Porque é uma doação. E aí você nos ajuda a entregar o pão, né? E com essa ajuda mensal. É uma ajuda mensal. Eu sou um patrocinador. Isso. Um patrocinador. E esse meu patrocínio vai ser ajuda para distribuir os 2.000 pães nessas pessoas ou nessas empresas, ONGs, enfim, são carentes ou têm esse trabalho mais social. É isso mesmo. E aí o Ondas Capacita, a gente tem a ajuda da Câmara dos Vereadores, todo ano. A Prefeitura também nos ajuda. Nós temos os parceiros, que daí... Aí eu vou falar alguns nomes, por exemplo, o Senai, o Machado, o Sicredi, e eu espero que eu não esqueci de ninguém. Mas assim, temos um leque de parceiros que nos ajudam, né? Ou às vezes entra, por exemplo, o Sicredi já nos ajudou a mobiliar, por exemplo, a sala de informática. Entendi. Né? E também a sala ginecológica, que tem a Onda Saúde. Então, cada coisinha que a gente consegue fazer, nós temos uma ajuda, um recurso, né? Os recursos que entram são destinados para algumas frentes dentro do Ondas. Alimentação, panificação, os cursos, corte e costura, a questão de... Você falou lá, o último que você falou? A Onda Saúde. Onda Saúde. Vocês atendem com que tipo de atendimento para as mulheres lá? Ou só para mulheres, como é que é? Agora já tem um ano que está parado, né? Mas assim... Por causa da burocracia, tudo é muito difícil. Eu imagino. Mas assim, nós temos uma sala médica pronta, que pode ser atendido qualquer tipo de médico, e nós temos qualquer atendimento médico, e nós temos um aparelho de ultrassom. Então assim, dava pra gente fazer muitas ultrassom para tudo, assim, para até cisto, bebê, tudo. É um aparelho completíssimo que a gente comprou junto com uma doutora que é especialista nisso. Então, nós temos a sala prontíssima. Só está esperando a parte burocrática para poder atender as pessoas gratuitamente, obviamente. Isso, sim. Nós conseguimos atender algumas pessoas, não com o aparelho de ultrassom, com alguns atendimentos de ginecológico, assim... Olhou aquele exame? Ai, meu Deus do céu, não vou lembrar o exame. Enfim, daqui a pouco você lembra. Isso. Daqui a pouco você lembra. Mas preventivo, um exame preventivo. Um laboratório ia lá, colhia os exames, ficava prontos os resultados, a gente marcava com a médica, minha irmã, e ela ia lá e fazia uma bateria de atendimento. Que legal. Tipo assim, atendia numa manhã 30 mulheres. Isso a gente conseguiu fazer há um ano atrás, alguns atendimentos. Aí veio algumas burocracias que a gente precisou pausar, por obediência, né? A gente faz tudo certinho.
Nós temos uma sala multiuso que hoje lá atende estagiários de psicologia da FACIP. Nós temos lá, já tem uns 3 anos, eu acho. Porque como eu terminei a minha faculdade aqui, aí a gente tem a Ondas e eu fazia psicologia, eu falei, gente, vocês não estão precisando de um espaço para fazer estágio? Eu tenho um lugar. E aí deu muito certo. Levar as pessoas para lá. Isso, deu muito certo. E está lá funcionando até hoje. Funciona lá. Tá. Entendi. E nós temos uma sala pronta também de odonto, de dentista. Mas também está esperando a tal da burocracia. Mas está lá perfeito, a cadeira é linda, maravilhosa, tudo certinho. Vamos orar para que Sim. se regularize, todas as portas se abram aí. Amém. Para que as coisas aconteçam e automaticamente isso de graça. Né? Então, ore aí também você em casa, aí você está assistindo, ore aí para que Deus abençoe lá essa parte burocrática, digamos assim, para que as pessoas possam ser atendidas de graça, tá? É sempre importante dizer isso, porque é tão cara a saúde, não é verdade? A saúde é cara, não é barato. Não. Né? Um atendimento, enfim, vocês tendo a possibilidade de atender. E nós temos, assim, muitas pessoas dispostas. Nossa, a gente tem uma lista de dentista só esperando liberar. Nós temos uma lista de médicos só esperando liberar. Já atendeu nutricionista lá, já tem psicóloga formada também que já atendeu e se oferece. Então a gente tem, assim, um monte de gente querendo trabalhar, a gente só tá dependendo disso. Qual que é a sua função hoje lá no Ondas? Hoje eu sou a presidente. Estamos falando com a presidente do Ondas, né? A minha mãe teve que sair por causa da campanha, né? E você assumiu essa parte. Isso, assumi. Você tinha me perguntado quando eu comecei a me envolver. Que eu me lembro com 18 anos. Por quê? Porque daí eu comecei a dirigir. E aí eu comecei a fazer minhas correrias. Mas não foi diretamente com a Ondas. Eu fazia muito assim, eu arrecadava a cesta básica e ia entregar, por conta. Entendi. Né? Não era diretamente às famílias. Né? Eu tinha outros meios, eu não sei, eu conhecia, vinha a cesta e eu conhecia a pessoa e dava match, entregar, entendeu? Pronto, resolveu o problema. Alguém está precisando de uma cesta, por que não entregar essa cesta para essa pessoa? Sim, e eu achava muito engraçado quando eu fazia isso com muita frequência, aparecia assim, alguém vinha em mim e falava, Gabriela, estamos precisando de uma cesta, assim, e me explicava a situação, eu olhava para a pessoa, sem mentir pra você. Eu olhava pra pessoa e falava bem assim, ó, espera só um pouco porque essa cesta vai chegar. Era incrível. A pessoa me pedia cesta, não sei como, às vezes eu nem postava. Chegava a cesta no outro dia. Tipo, olha, eu tô com uma cesta aqui, você quer? Óbvio. Aquela famosa expressão, do nada. Do nada. Do nada acontecia. Então eu fiz por muito tempo isso. Teve uma vez, meu carro é um Argo. Eu coloquei 19 cestas num Argo. Para fazer as entregas. Ele ficou super rebaixado, assim, só cabia eu lá dentro. Então, assim, foi muito disso. Aí depois eu fui conectando isso a Ondas, né? Então eu fui mesclando. Quando você entra nesse meio, você se decepciona e você se alegra. Então, para eu evitar mais decepções, comecei a vincular a Ondas para fazer melhor esse filtro. Entendi. Porque todo mundo merece ajuda, mas nem todo mundo quer ser ajudado. Então, assim, às vezes você vai de bom grado, mas a pessoa não estava com aquela mesma gratidão, um leque de coisas, sabe? Então, eu comecei a vincular isso a Ondas para eu fazer certo e ajudar quem realmente precisava, né? Teve uma situação que a gente ganhou... a gente ganhou muita cesta. Foi principalmente na época do Covid, que a gente arrecadou muita cesta. E aí, quando a gente foi entregar num bairro X, o que aconteceu nesse bairro, porque não era cadastrado na Ondas, as pessoas pegavam a cesta, corriam em casa, guardava, voltava pra fila. Pra pegar outra cesta. Sim. E aí, como que eu vou gravar o rosto de todo mundo? E era de noite. Então, assim, mas isso tudo serve para aprendizado, né? Pra mim. A sua parte estava fazendo, tentando entregar para mais famílias, mais pessoas, uma ou outra ali, quis pegar uma cesta a mais, fazer o quê? Isso. Paciência. Mas assim, tudo isso é aprendizado e às vezes você fala assim, não vou mais ajudar ninguém. Aí no outro dia, tô pronta para a próxima. É verdade. Vou ajudar. E hoje o Ondas tem quantas pessoas trabalhando lá?
ajudando lá no curso, enfim, trabalhando com vocês lá? Quantas pessoas são lá hoje? Nós temos a Kelly, que trabalha na recepção. Nós temos também a Giza, a Janete, o Jorge. Hoje nós temos um homem, que eu acho que entrou esse ano. Por causa da maternidade, eu dei uma saída assim, fiquei mais nos telefones, né? Tipo, Gabi, pode fazer tal coisa? Nós temos um grupo, né? Tem coisa que ainda assim, minha mãe conversa, né? Tá sempre a par da situação, porque a Ondas continua sendo dela, né? Mas tem ali uns 5 colaboradores que são pagos certinho. Fixos do Ondas ali mesmo. Eles não... como é o trabalho deles, é o ganha-pão deles, eles são registrados tudo certinho. Eles cumprem horário de segunda a sexta, eles fazem toda a sua rotina. A Giza, além de fazer isso, ela dá os cursos também, à parte, né? Então, quando entra um recurso de curso, já tem o dinheiro destinado a ela, porque ela é professora à parte. Ela é responsável por isso aí. Isso, aham. E você me disse que atende, então, umas 150 famílias, uns 2.000 pães. O que precisaria, por exemplo, para que fosse alcançada mais famílias, por exemplo? Patrocinadores. E como faz, para quem está assistindo, por acaso, alguém gostaria de ser um patrocinador lá do Ondas para que mais famílias recebam lá os pães diariamente? Como que tem que fazer? Pode entrar em contato comigo ou com a Kelly, e aí nós vamos fazer um cadastro. Um contrato com o carnezinho. Igual eu expliquei, o contrato ele é simples, é tipo um contrato de gaveta, né? Para o nosso controle e também para a pessoa, e nós fazemos um carnê. Como o carnê ele é uma coisa mais antiga, né? Porque tem 15 anos, tem pessoas que nos ajudam com o Pix também, né? Pode dar o Pix mensal ou dar o Pix do ano, entendeu? Dá uma vez só. Entendi. Então é dessa forma. E aí tem um telefone, tem o Instagram, como que a pessoa entra em contato? Tem o ong.ondas. Tem o Instagram, ong.ondas, ondas com M. E tem um telefone que eu não sei de cor. Mas tudo bem. Mas posso passar o meu? Pode. O meu telefone é 669-9211-9494. Muito bem. Entre lá, dá uma olhada no Instagram do Ondas, ou fala com a presidente, que aqui está, obviamente. Faça lá a sua contribuição, a sua ajuda, e automaticamente mais pessoas podem aí ganhar aí esse pãozinho aí, né? Que é muito bom, inclusive. Deixa eu te perguntar, depois aí, logicamente, você participou da Igreja Presbiteriana Renovada há alguns anos. Muitos anos. Muitos anos. Sua mãe continua lá ajudando, depois da política voltou. Vi até um vídeo dela lá, bagunçando com as crianças, a tia Mirth lá do sábado à tarde. E como foi para você ficar tanto tempo numa igreja e, por alguns motivos, obviamente, você vai falar sobre isso, ter saído da Renovada e ido para uma outra igreja, ou seja, estar em outro ministério, outra igreja. Como que foi isso para você? Foi tranquilo? Sim, foi. Assim, primeiro eu fiquei com medo, né? Porque é uma coisa nova, então a gente fica com medo da mudança. Mas hoje eu posso falar com todas as letras que eu não troco mais a minha igreja por nada. Eu amo a Quadrangular. Eu amo a quarta igreja do Evangelho Quadrangular. É assim, é minha segunda casa. A gente vai se acostumando, se adaptando. E eu não sei se é por ser uma igreja ainda menor, mas que vai explodir, em nome de Jesus. Amém. Mas assim, você se sente mais em casa, você vai se acolhendo, sabe? E estar desde o início foi legal, porque assim, você passa os desafios, todo mundo junto. Sim. Você passa as dificuldades, todo mundo junto. Cresce Você passa junto, né? as alegrias, todos juntos. Se acontece uma coisa nova, todo mundo comemora. Então, assim, é tudo muito bom, porque é todo mundo junto. Porque como nós somos em menos, então é todo mundo empenhado. Então, quando dá certo, nossa, é uma alegria. Então, assim, eu fiquei com medo da mudança, mas depois foi muito bom, né? E já visitei outras igrejas maiores, assim, e também já fui em outros cultos da Renovada, e parece que a gente se sente fora da caixinha, sabe? Tipo assim, é diferente.
Mas assim, eu amo as duas. Quando eu vou na renovada, me bate a saudade, mas o meu amor é pela minha igreja. É igual sair de férias e voltar para casa? Isso, é muito bom ir, mas é também muito bom voltar. Mas conte lá, por que que você trocou de igreja? Sim, foi assim. Casei com o Marlon. Antes de casar com o Marlon. Antes de casar com ele. Tava no namoro. Sim, noivado. Noivado já. Antes, os pais dele receberam um convite para cuidar dessa igreja, da Quarta IEQ. E aí eles sentaram com a gente, né, e falaram, vocês vão junto? Porque a gente só vai se vocês for. Foi isso, né? Pra não falar besteira. Eles falaram, a gente só vai se vocês forem, né? Todos os filhos, não só eu e o Marlon. O Alisson, a Aline, a Sol, né? Porque a gente precisa de vocês. Família Afinal, junto nesse projeto ali. A igreja era nossa. E mais uns 3 membros. Então, a gente falou que sim. Aí eu até lembro, assim, que eu não cheguei a ter uma conversa com o Tilica, porque eu ia nas duas no primeiro mês. Eu ia lá e ia cá. Eu tinha conversado com o Bruno, aí tava me desligando da Renotins, né? Tinha passado o meu cargo para outra pessoa, tava me desligando, mas eu não tinha conversado com o Tilica oficialmente, porque a gente ia num culto na quadrangular, mas eu ajudava a minha mãe ainda na renovada, então ia lá e ia cá. Só que daí foi pesando, né? Eu ia menos na renovada, menos. Aí um dia minha mãe me chamou para conversar, dela chorou. Ela, meu Deus, eu já vou perder você em casa porque você vai casar e agora na igreja eu vou voltar a ficar sozinha e não sei o quê. Mas aí o pastor Tilica chamou ela para conversar e falou que eu estava certa em seguir o meu marido. Pronto, a mulher sabe. Pronto, mãe. Tô dedando você aqui, mãe. Mas aí foi muito tranquilo. A minha mãe é uma bênção. Ela é uma das pessoas que mais ajuda lá na igreja. Inclusive, vem coisa boa por aí ainda esse ano. Mas eu não posso cantar ainda. Ai. E ela sempre... Acho que teremos um sábado à tarde animado com a Dona Mirtz lá na quadrangular, hein? Eu falo que minha mãe tem que dar workshop para as igrejas de crianças. Logicamente. E eu ainda ajudo a organizar se precisar. O que eu tava falando mesmo? Lá da igreja, você aceitou o desafio, que foi solicitado aí para ir com a família toda. Você começou meio lá, meio cá, e agora você está somente lá ajudando. Eu tava falando da questão da minha mãe, dela nos ajudar, né? E ela é sempre uma das maiores patrocinadoras nossas. A minha mãe, ela sempre... Aquele choro lá, eu entendo ela, né? Porque eu estava saindo de casa, trocando de igreja. Mas, assim, achei que ela ia ficar talvez um pouco triste durante o tempo, mas não. Sempre que a gente precisou dela, ela nos ajuda. Ela é a maior patrocinadora dos eventos que a gente inventa, né? E a gente fica muito feliz. Até hoje à tarde a gente conversou com ela, a gente falou mais uma coisa que a gente inventou e ela vai nos ajudar, ela sempre nos apoia. Então, essa transição, por mais que tive muito medo, teve essa questão com a minha mãe dela ficar triste, hoje vai tudo bem. E a gente foi lá para ajudar eles mesmo. E eu me dou muito bem com os meus sogros. Inclusive, eu falo mais vezes pra gente ir na casa deles do que o Marlon, né? Às vezes vamos lá na casa da sua mãe, né? E às vezes ele fala, não, hoje a gente vai ficar em casa. Eu falo, então tá bom. Né? Mas assim, a gente se dá muito bem, tanto o Marlon de cá e eu de lá, né? Então foi muito tranquilo. É só o medo da mudança mesmo. Mas eu amo a quadrangular, eu amo o que Deus está fazendo. Essa questão de diferença a gente não sentiu muito, porque o meu sogro, o pastor Neno, ele é muito aberto. Então, assim, tudo que o Marlon conversa com ele tá muito disposto a entender, né? Principalmente essa geração, a nova geração. E tá aberto a um culto mais escuro, sabe? Essas coisas que... A parede tá preta lá já, não? Tá preta. Tá preta. Tem iluminação. E muita iluminação. Máquina de fumaça. Máquina de fumaça! Rapaz, olha lá, pessoal. Você tá sem igreja, desigrejado? Onde fica a igreja? Fica na Avenida Joaquim Socrepa. Muito bem. Quase de esquina com a Cibipirunas. Muito bem. Se você tá na Cibipirunas chegando na Socrepa, que é a perimetral, você consegue ver a igreja assim. Pronto. Você tá desigrejado? Tá precisando visitar uma igreja? Tem lá, a parede tá preta, tem máquina de fumaça, tem lá iluminação, tem uma boa música, uma boa palavra.
visite lá. Tá sem igreja, vai lá visitar. Qual que é o grande desafio dessa igreja para você hoje? Vivenciando desde o início, essa igreja pequena, enfim, qual que é o desafio? Pode ser sincera? Pode ser sincera, não tem nenhum desafio. Não, tem sim. Eu acho que, na verdade, todas as igrejas, é que talvez nós que somos um pouco menores sentimos mais. Mas a gente vê assim, nem todo mundo está disposto a abraçar a causa, né? E às vezes as pessoas se magoam com algumas atitudes. E eu falo assim, não dá pra gente sair da igreja, ou isso no âmbito geral, ou qualquer coisa relacionada à igreja se a gente tá magoado com homens, porque a gente não tá lá por homens, né? E uma coisa que eu aprendi muito com o Marlon, comunicação, porque eu era aquela namorada doida, que não sabia conversar, só ficar brava. Então ele falava muito pra mim, comunicação, comunicação. E então isso a gente tem que levar no âmbito da igreja. Você tá chateado comigo? Vem falar comigo. Não toma qualquer atitude sem pensar. Vem conversar comigo. Por que eu te chateei, né? Então, você fez algo que você nem percebeu, talvez? Isso, Ou às vezes eu cobrei alguma coisa e aí você ficou chateado. Então, comunicação pra gente entender. E assim, abraçar a causa, porque, vamos dizer assim, igual na Renovada, por muito tempo eu fui só membro. Só que é a minha igreja. Né? Então eu tenho que fazer parte disso, eu tenho que ajudar, independente se eu tenho um cargo ou não, é minha igreja. Se eu quero que ela vá bem, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar disposta, eu quero participar. Então eu sinto isso. Assim, esse é o maior desafio. Nem todo mundo quer abraçar a causa, né? E falta um pouco disso, e acredito que nós sentimos um pouco mais, né? Nós já estamos lá há 2 anos, em começo de agosto, se eu não me engano, fez 2 anos. Então... Vocês começaram do zero, assim, família, mais Isso. uma outra pessoa. Na verdade, foi um recomeço. Foi um recomeço. Da A igreja igreja. já existia. Já. Entendi. Foi um recomeço do zero mesmo. Foi a gente e tinha mais umas 2, 3 lá. Mais 2, 3 membros que permaneceram. Um bom desafio, hein? Um bom desafio. Sim. E hoje, como vocês estão lá? Culto de domingo, Estamos muito bem. Culto de jovens, de sábado, adolescente, como é que tá isso? É a programação? Sim, nós temos nossas células, terças e quintas. Nós temos o culto de quarta-feira, toda quarta-feira, que são cultos de campanhas, né? Então começa uma campanha, termina outra. Sim. Muito importante. Nós temos na sexta-feira, a minha cunhada, Sol, ela faz um trabalho com as mulheres, então ela cuida das mulheres, tem a reunião delas toda sexta-feira. Uma vez no mês tem o culto de mulheres, então o culto de mulheres está muito ativo, as mulheres estão muito participativas, ativas, sempre em movimento. Que legal. Nós temos os jovens, que é o Marlon e eu que jovens cuidamos. E adolescentes juntos? Isso, agora é junto. É junto. Então a gente interligou, nós estamos aí em movimento todo sábado, constante. Com gente, sem gente, a gente tá lá. Entendeu? E agora a gente tá mais... Nós temos o culto da família de domingo, né? Somente um horário? Que horário? Às 7 horas. 7 horas. 7 horas. 7 horas. E a gente desde o primeiro ano, mesmo que a gente começou em agosto, a gente fez nossa conferência. Nós vamos agora... Não vou cantar tudo, mas a gente vai agora para a 3ª conferência agradecer. Desde quando a gente pegou lá em 2022, nós fizemos a 1ª, a 2ª, agora a gente vai para a 3ª, porque a gente não pode viver de evento, mas a gente tem que estar sempre em movimento. É um evento de final do ano, Isso, ou não? Agradecer por todas as bênçãos desse ano. Muito bem. Aí vem sempre alguém de fora ou não? No primeiro ano, não, porque a gente não tinha verba. Mas a gente fez com os melhores daqui. Pronto. Segundo ano? O segundo ano veio de fora, veio o Salvaon de fora, veio o Pastor Tárcio de fora. E a gente também sempre gosta de chamar pessoas da cidade, né? Valorizar quem tá aqui, Sim, obviamente, legal. O Pastor Renan foi um que estava com a gente no primeiro ano. E vem aí, uma coisa muito forte, não vou falar. E essa 3ª... Quem vem esse ano? Não, vou contar. Começa com que letra? Não vou contar. É homem ou mulher? Mas eu acredito que, assim, a gente tá definindo isso tudo essa semana. Porque até então a gente não ia fazer, porque esse ano foi muito doido, né?
Eu tive uma filha, minha mãe entrou na política, então a gente teve, assim, nos 45 dias de campanha, teve dias até que a gente foi no culto, fez o louvor, teve que sair correndo, que a gente precisou se dividir, né? Muito entre igreja e filha, e a gente... Isso, graças a Deus, a minha sogra, meu sogro entendem super bem, então a gente se adaptava. E vinha, então, tipo assim, não tinha passado na nossa cabeça fazer uma conferência, né? E agora a gente tem em novembro uma feijoada. Vamos fazer uma feijoada em novembro agora. É, do Ministério Eleven, que é dos jovens. E é coisa boa aí em dezembro. Que é o agradecer. O agradecer. Vai dar bom. Vai dar ótimo. Vai dar bom. Então, para quem tem aí alguma dúvida, talvez, ou queira saber um pouquinho mais da igreja, você passou lá o Instagram do Ondas, agora passa o Instagram lá da igreja. Qual que é o Instagram que as pessoas possam chegar? 4 IEQ Sinop. O número 4, IEQ Sinop. É o único Instagram para todas as atividades? Não. Aí lá... Aí tem os links para os Isso, outros. aí lá eu coloquei. Tem das mulheres, que é a noiva, e dos jovens, que é o Eleven. O das mulheres chama A Noiva. A noiva. A Noiva. Uhum. Muito bem. Legal, E né? dos jovens? Eleven. Muito bem. Muito bem. De ele vem ou de Eleven seus olhos. É uma doideira. Fica a critério. É. Sim. Minha amiga, deixa eu te perguntar. E projetos, logicamente. O Ondas tem lá os seus projetos, a igreja também tem, enfim. Quais são os seus projetos para esse final do ano, já com o início do ano que vem? Igreja, família, vem um novo nenê por aí. Eita! Não sei, quem sabe, né? Vem, Marlon. Vem, diz que vem. Escutei daqui, falou, vem. Talvez até Gêmeos vai saber lá. Meu Deus! Mas enfim, quais são os seus projetos para esse próximo ano aí, esse final do ano para o próximo ano? Então, esse final do ano, até me perguntaram, você vai voltar a trabalhar? Mas eu não pensei nisso ainda. Assim, a gente participou de um encerramento de uma formatura ali na Ondas agora. E aí nós tivemos um link com um fato que a gente está organizando agora com a igreja, que a gente vai aumentar, vai atender mais um bairro da Ondas junto à igreja, a Quadrangular. Então isso me animou muito a querer terminar esse ano, e por causa da campanha também, por alguns fatores que aconteceram, eu falei, eu não quero que isso transforme em raiva, em tristeza. Eu quero que isso se transforme em muitas coisas boas. Então, tudo que talvez tenha ficado de mágoa ali atrás por causa da campanha, porque se tratou da minha mãe, mexer com a minha mãe. Então, eu quero transformar isso em alegria. Então, eu quero me dedicar essa reta final do ano na Ondas e na igreja. Não quero voltar a trabalhar mesmo, né? Assim, eu tô trabalhando desde o meu 2º dia pós-parto, né, com o Marlon. Mas isso é por celular, então é muito tranquilo, né? Essa parte de mídia, de marketing, eu trabalho mais no celular, né? Mas que eu quero me dedicar mesmo e estou aos poucos saindo da mídia. Bem devagar, para ele não perceber. Sim. Mas assim, quero me dedicar mesmo a essa reta final. E ano que vem, eu não pensei ainda. Mas assim... Talvez a minha família vai ficar brava, mas eu não pretendo voltar agora para Transterra. Parece que os meus planos não se encaixam com isso, sabe? Apesar de eu já ter... e aí você já vai voltar? Não sei, né? Já escutei algumas conversas assim, mas parece que não dá essa linkada, sabe? É que assim, eu gosto muito de projetos sociais, eu gosto muito de trabalhar com a igreja, eu gosto muito de desenvolver coisas, projetos, campanhas, ações. Eu gosto disso, sabe? E eu sinto falta, eu percebi que por os últimos anos eu tenho dado uma estagnada nisso. Você fez muito bazar também, não fez? Muito bazar. Na época da igreja? Ou era pra igreja, era pro Ondas? Como que era esses bazar? Eu lembro que você fez bastante bazar. Era pra tudo. Teve um bazar que foi só pra Ondas, que a gente arrecadou 20 mil reais. Esse foi histórico. Então, assim, eu gosto muito, eu gosto disso. Eu gosto de organizar bazar, eu gosto de ação das crianças. Junta todo mundo, a gente faz uma Tudo ação. que é o social ali. Isso. Te encanta, te dá vida. Sim. E eu sei que o trabalho dignifica o homem, mas eu posso também trabalhar dessa forma.
eu acredito que eu posso, né? E é isso que me atrai, assim, de certeza para esse final de ano é isso. Eu quero linkar ondas com a igreja e terminar meu ano bem, feliz, alegre, exalando gratidão, sabe? Por mais de tudo que eu passei lá atrás, não quero que fiquem mágoas, nem ressentimentos, nem tristeza, nada. Eu quero que isso se torne alegria. Muitas alegrias para mim e para as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que eu sei a resposta, mas enfim. Sua mãe aí, né? Vamos voltar nesse assunto, mas é só uma pergunta. Foi candidata, automaticamente a família apoiou, ou teve que apoiar, obviamente. Nesse meio termo ali, você correndo atrás, ajudando e vendo a política, pensou em algum momento dizendo assim, olha, acho que eu posso ser uma candidata talvez daqui pra frente? Já. Passou pela cabeça isso? Já, mas antes dela sair candidata, alguns anos antes, eu acho muito interessante o cargo de vereador, né? Eu acho que é um cargo que talvez eu me encaixaria, né? E eu até uma vez brinquei lá na Transterra, minha tia tava junto, né? Eu falei assim, tia, se eu me candidatar, você cuida da minha contabilidade para eu fazer tudo certo, e daí eu também quero uma advogada para eu falar certo, falar bonito, falar correto, fazer certo. Daí vocês me ajudam. E ela sempre falou, nossa, se você saísse seria muito bom. E assim, como eu estava gestante, não tinha como, né? Não seria justo eu me candidatar, até porque eu queria viver a minha maternidade, né? Mas esses dias até minha mãe falou, nossa filha, se você não tivesse grávida, eu ia ter colocado seu nome como vereadora. Candidata. E aí, esses dias, como candidata. E esses dias também eu tava na casa da minha sogra e a gente tava falando sobre isso, né? Só que eu acho assim, pra você entrar num cargo, você não tem que entrar só porque você acha que você é conhecido, né? Então eu já tô assim, deixei lá no Nicolas Ferreira, que ele tem uns cursos, né? Porque assim, se eu quero entrar num cargo e eu quero ajudar uma cidade, ajudar pessoas, eu tenho que fazer bem feito. Sim. E não ajudar, e não entrar de qualquer jeito e depois falar bobagem, porque se eu tenho uma coisa, um medo, é pegar um microfone e falar borracha. Porque isso Ainda pra mais mim não... hoje, né? Com a Sim. gravação, internet, fica pro resto da vida aquela conversa sua. Aí vira um meme. Vira um meme. Não, mas e é uma responsabilidade, né? Você ser candidato a vereador e ser eleito, você tem uma responsabilidade com pessoas, né? Com vidas. Verdade. Então você tem que fazer o correto. Falar o bonito, mas fazer o bem feito, fazer o correto, ser correto, né? É isso aí. Esperamos que boas pessoas, assim como você, possa aí, nas próximas eleições, quem sabe, né, ser uma candidata aí, uma pré-candidata, depois candidata, enfim, tem toda uma burocracia que eu não entendo muito bem, até porque eu tive que correr dessa situação. Já até falei em outros programas aqui, não vou falar de novo, mas era meu casamento, a política, então eu fiquei com o meu casamento. Ah, com certeza. Então foi nessa questão, na minha eu parte, te apoio. né? Foi nessa questão. Mas se por acaso a família apoia, todo mundo apoia, Sim. né? Quem sabe aí, não, daqui 4 anos aí teremos um bom nome aí, a candidata a vereadora. Sim. Minha amiga, eu quero te agradecer pelo papo. Falamos um pouquinho aí sobre ser mãe, sobre Sim. onda, sobre mãe na política, irmão que corre, Sobrou igreja. até pro fofo. Até pro fofo sobrou. Esther dando seus pitis por aqui, mas tá tudo certo. Queria te agradecer pelo papo. Sei que nós teremos outras conversas. Obviamente, a primeira nós conversamos um pouco sobre tudo. E automaticamente nas próximas conversas nós focamos talvez em um assunto, em outro assunto. E eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui. Eu que te agradeço, fiquei muito feliz, muito honrada pela mensagem. Na hora que eu recebi a mensagem já começou a me dar tremedeira, mas eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, ele lembrou do meu nome. Já pensou? Eu vou lá. Eu fiquei muito feliz. O próximo é o fofo. É isso aí. O próprio vai ser o fofo. E ele vem. Aí você separa 2 horas, tá? Quando tiver em Sinop, ele vem contar aqui. É porque só vai no Hub Podcast, coisa nacional, assim, muito, né, muito humilde, estourado, enfim. Mas, e o nosso desafio aqui para quem estar aqui, batendo um papo, conversando, nosso desafio e o nosso pedido é para que você possa fazer uma oração para quem está nos assistindo, tanto pelo YouTube, e você possa se inscrever no nosso canal, tá? Deixa o like, se inscreva, tal, quem está no YouTube, e quem está pela TV, continue aí prestigiando neste horário esse programa. Então que você possa fazer essa oração. Amém. Para a cidade de Sinop, para quem está assistindo pelo YouTube, enfim, fica à tua disposição aí, aquilo que o Senhor colocar no seu coração para você orar. Amém.
Tá bom, amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que está aqui neste local de gravação. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada um que está assistindo esse episódio, Pai. Eu quero que o Senhor entre agora, em nome de Jesus, na vida de cada um, que o Senhor seja o Deus de resposta, um Deus provedor, um Deus de alegria na vida de cada um. Senhor Deus, eu quero te pedir agora, já que nós tratamos de política, quero te pedir, colocar diante do Senhor a cidade de Sinop, que o Senhor abençoe a nossa cidade, proteja a nossa cidade, que agora entra um novo ano político, que sejam 4 anos abençoados para a honra e glória do Senhor, que sejam 4 anos transformadores, que sejam anos que Sinop, que os sinopenses, que venha honrar o teu nome, glorificar o teu nome, que tudo que venha acontecer na nossa cidade seja para honra e glória do teu nome, Pai. E que a nossa cidade, nossa Sinop, ela seja reconhecida nacionalmente, mundialmente, por uma cidade rica, uma cidade boa de se viver, uma cidade com recursos, uma cidade onde a população de fato é cuidada e protegida, Senhor Deus, que não venha faltar nada para os teus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muita vez, obrigado. Quero te agradecer. Lógico, eu falo sempre assim, uma gravação não é muito fácil, né? Bater um papo não é muito fácil, câmeras não é muito fácil. Uhum. Eu tinha um desespero, uma tremedeira, eu ficava bem nervoso. Uhum. Hoje eu já consigo tentar conversar, desenrolar, mas eu sei que é sempre um desafio. Então, obrigado por ter aceito o desafio. Desafio aceito, eu que fico honrada de estar aqui. Maravilha. Você que ficou até agora, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nos vemos no próximo programa. Que Deus te abençoe.